Vamos dar início a esta segunda mesa da parte da manhã, agora com um formato diferente e, portanto, esta mesa é intitulada de Prevenção da Violência e Comportamentos Delinquentes em Contextos Escolares, a importância do criminólogo nas equipas multidisciplinares. Eu vou começar por apresentar os nossos convidados e, portanto, do meu lado direito, a professora doutora Madalena Sofia Oliveira, que é investigadora integrada no Centro de Investigação JUSGOV, da Universidade do Minho, e docente no Instituto Universitário de Ciências da Saúde. Irá proferir a sua intervenção com o título A Escola como palco privilegiado na prevenção da violência e comportamentos delinquentes. Do meu lado esquerdo tenho o Dr. Duarte Barros, representante da Fundação Portuguesa A Comunidade contra a SIDA, e que irá falar sobre o Projeto Nacional de Educação pelos Pares. Por fim, o professor Dr. Paulo Sargento, também do meu lado esquerdo, diretor e professor coordenador da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, do Instituto Politécnico da Lusofonia. É neuropsicólogo e também comentador da CMTV e terá a sua intervenção com o título Risco e Insegurança. Portanto, vamos então dar início aos trabalhos com a intervenção da professora doutora Madalena, a quem peço então que durante 15 a 20 minutos profira a sua intervenção. O tema que me foi proposto falar nestas jornadas foi a escola como palco privilegiado na prevenção da violência e comportamentos delinquentes. Nós sabemos que a própria Organização Mundial de Saúde considera que a violência é um grave problema de saúde público, aqui com elevados custos, quer em termos de mortalidade, quer em termos de morbilidade. E nesse sentido, ao longo dos últimos anos, tem criado aqui uma série de estratégias de combate e também de intervenção nestes domínios. E é, acima de tudo, sobre essas estratégias que nós iremos falar nesta comunicação. Dizer-vos que, durante muitos anos, estas questões da violência estiveram omissas e mesmo segregadas dos vários discursos sociais, políticos e académicos. Contudo, nos últimos anos o que temos sentido é que há cada vez mais interesse e a questão aqui da violência contra jovens, do bullying, da violência no amor, dos comportamentos antissociais e mesmo da delinquência, que é isso que iremos falar durante estes próximos 15 minutos, tem estado aqui nas agendas sociais e políticas atuais. Mais ainda, a própria comunicação social tem dado aqui um especial destaque e relevo a estas questões. Porquê? Porque acredita que realmente estão na base. E se nós não trabalharmos estas questões quando temos a oportunidade, ou seja, na base, mais complicado se torna depois em termos efetivos de combate a este fenómeno. Eu trouxe-vos, assim, muito rapidamente, vamos falar de crianças, vamos falar de jovens. O artigo 122 do Código Civil diz-nos que se é menor até se completar 18 anos de idade. Se nós agarrarmos aqui no artigo 19º da Convenção dos Direitos da Criança, nós constatamos que, este artigo que é que nos diz? Que todas as crianças, ou nenhuma criança, aliás, pode estar exposta a qualquer tipo de violência física ou mental, ferimentos e abusos, abandono ou negligência, maus tratos ou exploração, incluir aqui o abuso sexual, ocorridos não só no lar, mas também noutros contextos. Frisa aqui a escola. Entre o adulto e a criança e também entre crianças, ou seja, automaticamente nós só por aqui já podemos fundamentar a nossa intervenção nestes domínios ao abrigo, então, do artigo 19º da Convenção dos Direitos da Criança. Nós sabemos que a família funciona aqui como um local de socialização primário e é neste local de socialização primário que as crianças e os jovens vão adquirir determinados valores, determinados comportamentos que podem depois ser usados e replicados noutros contextos. E sabemos que a escola funciona aqui enquanto local de socialização secundária e automaticamente enquanto veículo, digamos assim, de transmissão de normas, de condutas e de padrões comportamentais. Se o contexto familiar é pautado aqui por situações de abuso, por situações de violência, a probabilidade destas mesmas situações se replicarem noutros contextos, nomeadamente no contexto escolar, acaba por ser maior, ou seja, aumenta aqui a probabilidade destes jovens que assistem ou experienciam violência em casa replicarem estes mesmos comportamentos. E aqui recorrendo à modelação, nomeadamente aqui à teoria da aprendizagem social. Por isso é muito importante que a escola aqui tenha um peso muito importante na questão da prevenção destes mesmos comportamentos que muitas vezes são assimilados no contexto familiar. Só a título de exemplo,
eu trouxe-vos aqui alguns dados de prevalência para percebermos, então, onde é que nós devemos intervir e de que forma. Há aqui um estudo que foi realizado entre 2010 e 2014, o anterior foi entre 2006 e 2010, em que nos diz que, é um estudo da Organização Mundial de Saúde, em que nos diz que nos anos anteriores, nos 4 anos anteriores, menos 3,4% dos alunos gostavam da escola e apresentavam sinais de mal-estar, desesperança e dificuldade em lidar com conflitos. Isto quer dizer que aumentou consideravelmente o número de estudantes que experienciavam ou que de alguma forma verbalizavam estes mesmos comportamentos. De salientar que estamos a falar aqui de uma amostra de mais de 6.000 adolescentes que frequentam entre o 6º e o 10º ano de escolaridade. Outros responderam que se sentem mais nervosos diariamente, ou seja, aumentamos aqui para 8,4% dos jovens que se sentem em contexto escolar mais nervosos e ainda aqueles que se dizem mais irritados, também com uma percentagem a chegar aos 6%. Relativamente à tristeza, que pode de alguma forma comprometer e permitir que algumas destas crianças sujeitem a alguns dos comportamentos abusivos que possam ser perpetrados neste contexto. Aqui a percentagem subiu para 5,5%, ou seja, estamos aqui a falar de uma diferença de 4 anos. Se nós pensarmos que 4 anos não acontecem ou dificilmente ocorrem aqui alterações muito significativas em termos sociais, a verdade é que os resultados estão aqui. E dizem-nos que houve aqui efetivamente um aumento em termos de tomada de consciência e, acima de tudo, de comportamentos que foram verbalizados por estes mesmos jovens. Um outro estudo sobre violência na escola e bullying, realizado pela Unesco, cujos dados saíram este ano, que incluiu 144 países, ou que estiveram envolvidos 144 países, eu resolvi agarrar unicamente nos dados relativos à Europa, que são aqueles que neste momento têm mais interesse para serem discutidos aqui. E o que é que se constatou neste estudo? Com uma amostra bastante significativa. 25%, ou seja, 1/4 dos jovens assumem-se enquanto vítimas de bullying no seu contexto escolar. 15% relatam bullying psicológico, e aqui o bullying psicológico é aquela ostracização, é o não integrar as crianças ou os pares em determinado grupo, em determinadas atividades, é serem muitas vezes ignoradas propositadamente para que a criança se sinta numa situação de maior vulnerabilidade. Quase 1 em cada 3 foi fisicamente abusado pelos seus colegas no ano anterior à aplicação deste instrumento, e ainda 10% foram vítimas de cyberbullying, por meio de mensagens, de posts, de e-mails e ainda de mensagens de textos. Como podem ver, estes são dados muito recentes. Novamente, um estudo agora sobre violência no namoro. Isto porque quando falamos em violência em contexto escolar, temos forçosamente que nos referir a todas estas temáticas. Um estudo com grande representatividade, realizado o ano passado pela UMAR, em que envolveu quase 5.000 jovens, com idades entre os 11 e os 20 anos, com uma média de idade situada nos 15 anos. E que no que se refere à legitimação de comportamentos abusivos. 67%, mais metade da amostra, legitimou pelo menos uma forma de violência daquelas que estava tipificada no instrumento. 27%, ou seja, mais do que 1 em cada 4, legitima o controle. 24% a perseguição, 24% a violência sexual, 23% a violência através das redes sociais, 16% a violência psicológica e ainda 9% a violência física ocorrida nos seus contextos de intimidade ou a tolerância para estas situações. Relativamente a indicadores de vitimação autorrevelada ou autorreportada, perdoem-me, o que é importante nós percebermos? Cerca de 34% assume-se vítima de violência psicológica. Relembro, estamos a falar de jovens com uma média de idade situada nos 15 anos. 34% assume-se enquanto vítima de violência psicológica, 31% vítima de perseguição, 21% usaram a violência ou foi vítima de violência através das redes sociais, 19% vítima de violência através do controle, 13% violência sexual e ainda 11% a violência física. Estes são números que não podem efetivamente deixar ninguém indiferente e o combate aqui faz-se efetivamente através das escolas. E é nesse sentido que em 1992 a Escola Segura, ciente da importância de intervir em contextos académicos, em contextos escolares, cria um programa de prevenção. A PSP, aliás, e a GNR, são as duas forças de segurança que atuam neste domínio. E então, relativamente ao ano anterior, o que é que nós temos? Só
Comportamentos de natureza criminal e natureza não criminal no interior e no exterior da escola foram acompanhados pelas forças de segurança quase 6.500 situações, ou seja, 6.422 casos de ocorrências em ambiente familiar. Se vocês olharem para estes números, vocês conseguem perceber que há ali um pequeno decréscimo esse que tem vindo a ocorrer nos últimos anos, o que de alguma forma também traduz, e podemos tirar aqui várias ilações, mas para mim, se calhar, a que me faz mais sentido é o trabalho que tem vindo a ser feito nestes domínios, quer através de programas, quer também através de projetos por parte de entidades públicas, de entidades privadas e ainda de pessoas em nome individual. Então, destes dados, o que é importante salientar? 1.521 casos de ofensas à integridade física, só no ano letivo 2017-2018. 904 furtos que ocorreram fora da escola e ainda injúrias e ameaças também ocupam aqui um valor com muito destaque. O que é importante salientar no meio de tudo isto? Mais de 26.000, quase 27.000 ações de sensibilização que foram feitas por parte das forças de segurança, quer seja PSP, quer seja GNR. Mais no primeiro ciclo incide mais as questões do bullying, segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, mais as questões relacionadas com a violência no namoro. A verdade é que todo um trabalho que tem vindo a ser feito por parte destas entidades e que merece realmente o nosso reconhecimento. E agora perguntam, mas há aqui uma série de importante que os temos fatores de risco. Estes fatores de risco vão aumentar a probabilidade destas crianças experienciarem esta violência. Então, que fatores de risco é que estão associados à violência? História de agressões precoces por parte destes jovens, consumo de substâncias numa idade muito precoce, antes dos 12 anos. Ousadia elevada também é reportada aqui como um fator de risco para a ocorrência de violência. Um QI baixo, um fraco envolvimento familiar, ou seja, em que não há aqui um grande suporte em termos familiares, um grande acompanhamento por parte da família a estes mesmos jovens, o que se aplica também à fraca supervisão parental. A criminalidade parental funciona aqui também como um fator de risco, e há pouco, não sei se recordam, falámos na teoria da aprendizagem social e daquilo que é aprendido no contexto familiar, na família enquanto local de socialização primário. A separação dos pais, o fraco envolvimento escolar e o insucesso precoce, falta de apoio por parte do corpo docente, isto é muitas vezes reportado. É muito importante que aqui o corpo docente, todos os profissionais especializados, auxiliares de ação educativa, todos aqueles que fazem parte da comunidade académica têm um peso nestas questões, um peso importante, porque efetivamente possuem. É importante é que saibam identificar estas situações e reportá-las atempadamente, por forma a que não haja aqui uma escalada destes mesmos comportamentos. Um nível socioeconómico baixo ou muito baixo, infraestruturas fracas ou inexistentes no contexto escolar e ainda exclusão social e discriminação na escola e na própria comunidade. Foram então os fatores de risco mais identificados para a associação ou para a ocorrência aqui de comportamentos abusivos. Falávamos há pouco da prevenção. Há 2 programas a nível nacional que têm tido um peso fortíssimo. O programa Escola Seguro, conforme vos falei há pouco, e o programa Escolhas. O programa ambos tem aqui características muito semelhantes, mas a principal é a relação de proximidade que se estabelece entre a criança, o jovem e as próprias forças de segurança e os professores ou professoras. O mesmo acontece no programa Escolhas. Isto porquê? Porque há aqui um envolvimento ativo por parte de todos os jovens e que permite, de alguma forma, conhecer as dimensões da sua vida, perceber exatamente quais são os seus problemas e, a partir dos seus problemas, criar, então, estratégias diferenciadas. Ou seja, é importante perceber que aqui o programa Escolhas tem tido um enorme reconhecimento, porque é pela proximidade que cria. Eu já estou a ver a hora a avançar. Vou falar-vos então sobre os 2 programas de uma forma muito rápida. Estes 2 programas, conforme referi, cobrem o território nacional, têm que estar elegíveis, no caso dos Escolhas. Têm abordagens de proximidade, e aqui de proximidade entre as instituições e também entre os próprios jovens. Há, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho de articulação na Escola Segura, com os agrupamentos de escola, com o Ministério da Educação, com a saúde, como também acontece nos Escolhas, em que envolve aqui um grande número de instituições e que, de alguma forma, permitem dar uma resposta atempada e, muitas vezes, às situações que vão surgindo. Isto só é possível quando há um grande envolvimento multidisciplinar. Eu fico muito feliz quando vejo, nos últimos anos, os criminólogos e criminólogas a integrar estas equipas multidisciplinares, porque eles têm, efetivamente, um peso muito importante e têm aqui um grande trabalho que
poderão vir a desenvolver e já desenvolvem em algumas escolhas, nomeadamente mais a norte, em Braga e em Esposende já existe efetivamente aqui criminólogos, 2 criminólogas aliás, a trabalhar nestes domínios. Por outro lado, ambos os programas apelam à participação ativa dos envolvidos, ou seja, se as pessoas não estiverem realmente interessadas e envolvidas, dificilmente a taxa de sucesso será aquela que seja. E utilizam mecanismos de avaliação e acompanhamento. E nós vamos falar sobre este ponto, porque ele é semelhante a todos os outros programas e projetos que possam vir a ser implementados. Não é à toa que nós vimos frequentemente instituições de solidariedade social, da economia social, com trabalho muito próximo das escolas. Normalmente escolhem as escolas porquê? Escolhem as escolas porque é lá que as crianças se encontram grande parte do seu tempo, grande parte do seu dia. É lá que se consegue reunir o maior número possível de pessoas e que se consegue definir aqui estratégias que possam combater efetivamente estas problemáticas. Então, relativamente à prevenção e à intervenção em contexto escolar, o que é que eu gostaria de deixar? Gostaria de deixar-vos aqui algumas linhas. Em primeiro lugar, ao longo dos últimos anos, em Portugal nós temos apostado muito no âmbito da prevenção primária, ou seja, uma prevenção dirigida a grandes grupos, independentemente de já se terem ou não sido identificados ali fatores de risco, o que também tem vindo a acontecer noutros países e que tem de alguma forma demonstrado sucesso. Aliás, a taxa, os resultados estão à vista. Se nós pegarmos ali nos resultados do RASI, do Relatório Anual de Segurança Interna, podemos realmente tirar ali algumas ilações e uma delas é a diminuição do número de casos, que poderá ser resultado deste trabalho de prevenção que tem vindo a ser feito. Em termos de níveis de intervenção, temos o individual, centrado unicamente no jovem, ou seja, no trabalho aqui de competências individuais, no controle da raiva, no controle dos impulsos, na capacitação para a adoção de comportamentos positivos e saudáveis, em detrimento de outros. Acima de tudo, identificar aqui os principais fatores de risco e fatores protetores, identificar a severidade e a frequência com que ocorrem estas situações e, a partir dali, trabalhá-las isoladamente. Contudo, não é possível trabalhar isoladamente a jovens se nós não trabalharmos a família, se nós não trabalharmos diretamente na escola. Se nós não trabalharmos diretamente a escola. Aqui as associações de pais têm um peso fortíssimo, conseguem mobilizar, eu tenho sentido ao longo dos últimos anos, nos últimos 15, 17 anos, sensivelmente, tenho sentido que as associações de pais conseguem mobilizar e conseguem chegar muito mais facilmente aos seus associados, quer sejam pais, mais encarregados de educação. O importante aqui é que se mobilize nesse sentido. A escola, por si só, todo o corpo docente e não docente, e a comunidade, através de campanhas de âmbito nacional, através de MUPIs, através de outdoors, através de flyers. O importante é que as pessoas tenham noção daquilo que existe e o que é necessário fazer para combater este flagelo. Por outro lado, as estratégias têm que ser forçosamente diferenciadas em função das necessidades que nós temos, ou seja, nós não vamos... Uma das situações que eu estive envolvida num projeto nos Açores recentemente, e uma das grandes características que era identificada naquela população estudantil eram os consumos. Se nós formos, se calhar, para Miranda de Douro ou para Bragança, as problemáticas não são as mesmas, ou seja, temos que adequar os programas em função das necessidades que nós vamos sentindo. Não é agarrar num programa e replicá-lo, não. Temos, efetivamente, que o adaptar. Estas ações têm que ser organizadas, têm que ser programadas, têm que ser contínuas. Isoladamente, eu costumo dizer isto, mas pouco serve. Entra alguma informação, mas portanto, continuidade a estas mesmas ações. Se não for possível, pelo menos capacitar o corpo docente, capacitar os colaboradores docentes e não docentes, no sentido de identificar estas situações atempadamente e darem continuidade às mesmas. Por outro lado, têm que ser pertinentes para o público-alvo, por exemplo, que sejam criativas. Nós temos é que explorar um pouco as necessidades daquele público-alvo. A UMAR faz uma coisa interessantíssima, ao abrigo do Artemis, que foi explorar aqui a veia artística de cada um dos jovens. Eles acabam por se identificar, sentem-se mais motivados e acabam por colaborar. E automaticamente a avaliação e o retorno que se tem do investimento que é feito em termos preventivos acaba por ser muito mais eficaz. Avaliação contínua para as necessidades, avaliar aqui de forma contínua, de forma a garantir que se alguma coisa não estiver a ser bem efetuada, podermos a todo o tempo reavaliá-la e ajustá-la. Discutir sempre estas questões e dar continuidade a estas ações em sede própria, nomeadamente na disciplina de cidadania. A disciplina de cidadania tem um programa próprio, mas é importante que quem dá esta disciplina tenha, para além dos conhecimentos, tenha também competências, tenha alguma sensibilidade para estas questões. Eu tenho debatido um pouco com esta questão. Capacitar profissionais, as equipas forçosamente têm que ser multidisciplinares. Nos últimos anos,
O Ministério da Educação tem apostado muito em integrar novos profissionais, novos técnicos especializados nas escolas, principalmente psicólogos. Assistentes sociais também já existem. Eu estou convencida que não tarda também entrarão os criminólogos, porque têm o peso muito importante, volto a dizer-vos. Os procedimentos éticos têm, como é lógico, ser salvaguardados, salvaguardar a identidade das crianças, salvaguardar a imagem delas, ou seja, salvaguardar aquilo que nos é dito. Isto é extremamente importante. Divulgar os resultados de forma a que outras pessoas possam agarrar naqueles resultados e projetá-los ou reformular ou rever aquilo que foi feito e a partir dali adequar. E a questão da precocidade da intervenção. O que é que nós sabemos? Quanto mais cedo começar a intervenção, quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar a prevenção, melhor ou maior é a probabilidade de sucesso. O que está amplamente difundido é que há ali uma idade crítica, que são os 9 anos, que é a chamada idade da cristalização. Por isso é muito importante que as questões da prevenção, que as crianças no pré-escolar, no primeiro ciclo, comecem a ter contacto com estas problemáticas, de forma a que alguma coisa há de ficar, de forma a interiorizar alguns destes conceitos e a partir dali, se forem desenvolvidos na disciplina de cidadania, se forem desenvolvidos por parte dos outros técnicos, todos terão a ganhar. Só muito rapidamente, Sónia, eu tenho mesmo que dizer isto, desculpa. Há aqui uma tendência muito clara para a direção das escolas, bem como para os próprios professores, de alguma forma relativizarem algumas das situações que ocorrem, principalmente no pré-escolar, no primeiro ciclo. É importante ter atenção a isto. Há um Estatuto do Aluno, ao abrigo do 10º artigo do Estatuto do Aluno. Quando se verificam estas situações, eu vou passar a ler, que é muito mais simples, perante situação de perigo para a segurança, a saúde ou a educação do aluno, designadamente por ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve o diretor do agrupamento de escola ou a escola não agregada diligenciar para pôr termo, pelos meios estritamente adequados e necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua família, atuando aqui de modo articulado com os pais, representantes legais ou que tenha a sua guarda de facto. Depois existe o artigo 25 e 26 também do Estatuto do Aluno, do ensino básico e secundário, e que vem de alguma forma dar ainda quais são as medidas que devem ser utilizadas. Só quando as escolas não conseguem realmente este trabalho de proximidade, que são entidades de primeira linha, é que reportam ou sinalizam às comissões, a não ser que sejam em situações de urgência. Só para refletirmos, deixo-vos aqui uma frase do Sr. Procurador Rui do Carmo, que o esforço na criação de novos crimes não nos distraia da impossibilidade da atuação preventiva, no que não se pode esquecer o contexto socioeducativo e económico das famílias e a capacidade do sistema educativo, a sociedade, responderem adequadamente às expectativas dos jovens. E é assim que eu termino a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, professora doutora Madalena, pela forma como contextualizou aquela que é a realidade das nossas escolas e também do muito que se faz nas nossas escolas em matéria de combate à violência e ao crime. Passaria agora a palavra ao Dr. Duarte Barros, que irá também falar sobre intervenção, neste caso dar a conhecer aquilo que é a intervenção por parte da Fundação para a Portuguesa em contexto também escolar. Ele começou então, como eu estava a dizer, por ser aplicado em contexto escolar, foi no entanto alargado. Tal foi o sucesso que ele alcançou ao longo dos tempos, nomeadamente para casas de acolhimento, como por exemplo a Casa de Acolhimento Residencial Especializado Coração de Ouro, que fica aqui muito próximo, centros de reinserção social, no caso aqui do Porto, ao Centro Educativo de Santo António, bem como estabelecimentos prisionais. Começou-se então a desenvolver nestas instituições, através do Programa de Sexualidade e Prevenção do VIH-Sida, tendo em vista a posterior integração desta população extremamente vulnerável na comunidade da qual fazem parte os adolescentes frequentadores das nossas escolas. O Programa de Sexualidade e Prevenção do VIH-Sida é, portanto, um programa centrado no indivíduo que procura aumentar o seu conhecimento e motivação para comportamentos saudáveis, utilizando estratégias pedagógicas ativas e eficazes na promoção de uma vida sexual. Como objetivos principais temos, obviamente, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, aumentar conhecimentos relativos à sexualidade e à saúde sexual com o tal enfoque principal, como é natural no VIH-Sida, diminuir comportamentos de risco e de vulnerabilidade para a infecção do VIH-Sida, prevenção igualmente de transmissão não só do VIH-Sida, mas também de outras ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, ou então doenças sexualmente transmissíveis, como preferirem chamar-lhe, bem como sensibilizar para a utilização de métodos contraceptivos, nomeadamente para a questão do preservativo, como sendo o único que impede a transmissão destas mesmas doenças. Metodologia aplicada nas escolas por este projeto. Portanto, os voluntários têm uma formação de 2 dias, ou seja,
têm uma componente científica no primeiro dia e uma componente pedagógica. Como podem ver, na parte científica são abordados os mais variados temas que os preparam para depois poderem implementar este projeto. Ao passo que na parte pedagógica são abordados exemplos de dinâmicas que se podem utilizar nos mais variados contextos, sejam eles escolares, estabelecimentos prisionais, centros educativos, lares de acolhimento, etc., que também permitam depois aferir e chegar aos resultados pretendidos. Toda essa intervenção, obviamente, é feita com professores do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens, que, juntamente com os voluntários, preparam as sessões e a intervenção, que é igualmente feita também com os professores do CAOJ, formando então as tais BEIs, que são Brigadas Escolares de Intervenção, e mais tarde prepará-las para se tornarem educadores de paz. Portanto, isto é uma linguagem um bocadinho mais específica, com a qual também não vos vou amassar muito mais, porque isto implica a metodologia do projeto. Teremos tempo para isso, se vocês assim o entenderem. Se nos contactarem, incluindo a partir da próxima semana, do qual também falarei mais para o fim, e basicamente nas outras instituições, nomeadamente os tais lares de acolhimento, os centros educativos e os estabelecimentos prisionais. Portanto, como podem ver, a metodologia é basicamente a mesma. O projeto, após a implementação, felizmente para nós, tem tido um grande sucesso. E mais do que os números, portanto, mais do que a percentagem de indivíduos que diminuíram os seus comportamentos de risco, que alargaram os seus conhecimentos perante sexualidade saudável, perante consumos, enfim, perante os mais variados temas, interessa-nos efetivamente perceber até que ponto é que o projeto é impactante. E então, para isso, eu deixo que sejam vocês a lerem. Portanto, a avaliação feita, tomamos a liberdade para esta apresentação de escolher unicamente uma avaliação feita por cada um dos vários intervenientes, porque se fôssemos a vê-las todas à noite ainda aqui estaríamos. No entanto, selecionei apenas uma avaliação, como eu disse, que estará no final devidamente identificada, e deixo para que sejam vocês a ler e eu retomo no final, está bem?
Ora bem, então, como tiveram a oportunidade de testemunhar, o projeto, efetivamente, é um projeto de grande impacto, o que nos permite concluir que os resultados obtidos, obviamente, mostram, como tiveram a oportunidade de comprovar, que o PNEP tem um impacto não só positivo, extremamente positivo, quer na formação dos voluntários universitários, como pares educadores, e corresponde às suas expectativas de formação, quer na promoção de uma sexualidade saudável, de uma sexualidade saudável em instituições escolares e não escolares, mostrando-se uma importante e eficaz abordagem a considerar na implementação efetiva de educação e sexualidade e prevenção de VIH-Sida pelos pais. Para vos dar um pequenino exemplo, este ano letivo que terminou, no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo masculino, como vocês sabem, os reclusos, contrariamente aos alunos que têm a intervenção deste projeto em contexto escolar, não são obrigados a frequentar o projeto. À primeira sessão, porque o projeto é composto por 12 sessões, à primeira sessão tínhamos 9 reclusos. À 12ª sessão, quando terminamos o projeto, chegamos à módica quantia de 40. Terminamos com 40 reclusos. Não só não tivemos desistências por parte dos reclusos, como todas as semanas tivemos reclusos a chegarem junto de nós e a pedirem-nos autorização para começarem a frequentar o projeto. Tudo isto só é possível graças a vocês, porque são vocês, e em grande parte, muitos dos voluntários, alguns deles aqui presentes, do curso de Criminologia, que lhes permitem chegar a todas estas populações da forma assertiva como o fazem. Não só numa prevenção precoce e primária nas faixas mais baixas, ou seja, em termos de escola, do ensino básico, como depois numa intervenção mais aprofundada junto do recluso e das reclusas que se encontram em estabelecimentos prisionais, de jovens que se encontram em centros educativos e em lares de acolhimento. Só estes jovens, só o seu empenho, a sua dedicação é que torna possível que este projeto tenha o sucesso que tem. Muito obrigado por terem estado a ouvir e também a ler. E antes de terminar, gostaria só de aproveitar também, se me é permitido, no minuto, para fazer uma pequenina referência ao facto de todos aqueles que estiverem interessados em implementar este tipo de projetos serão muito bem-vindos, porque durante a próxima semana, nomeadamente na próxima quarta e quinta-feira, dia 16 e 17, será levada a cabo a formação científica e pedagógica para jovens voluntários universitários da Fundação Portuguesa à Comunidade contra a SIDA. Portanto, estão desde já convidados a aparecerem. Basta que nos procurem nos nossos, tem ali alguns contactos, ou no nosso site, que tem lá todo o programa, ou então até mesmo através do Facebook também, todos vocês à partida têm Facebook, podem e devem, como eu disse, consultar o programa e ficarem a saber, através destes meios, qual a forma de se inscreverem. Como eu disse, a formação é na próxima quarta e quinta-feira, dia 16 e 17 de outubro. Certo? Muito obrigado pela vossa atenção e continuação de um bom dia. Passaria então a palavra ao professor Dr. Paulo Sargento, que irá fechar então esta segunda e última mesa da manhã com o tema risco e insegurança. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria de apresentar os cumprimentos por parte da instituição que represento, à Universidade de Fernando Pessoa, em especial ao núcleo de Criminologia, a quem gostaria de dirigir os meus sinceros parabéns, na medida em que representam também aquilo que é a criminologia em Portugal. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de dar os parabéns face a face, quer estudantes, quer profissionais de criminologia, pelas últimas grandes vitórias, grandes e sobretudo meritórias e justas vitórias que têm tido, ao grande que vão ter muitas mais, porque quer a vossa formação em termos de competências e conhecimentos, quer a vossa atitude, é evidentemente necessária e produtiva para a sociedade em que vivemos e, portanto, outra coisa não podia ser. Portanto, cumprimentar a mesa, na pessoa da Sra. Moderadora e dos ilustres colegas, enfim, pedir desculpa pelo meu atraso e iria então agora começar com este título, aparentemente que não tem
nada a ver, de forma pelo menos direta, com aquilo que hoje nos traz aqui, pelo menos esta mesa, que é uma mesa mais dedicada aos aspectos da infância e adolescência, e sobretudo da educação formal, de escolas, etc. Tentarei lá chegar também, mas antes dar aqui algumas noções daquilo que neste momento me interessa mais estudar, sobre este ponto de vista, que é sobretudo um framework, se quiserem, da amplificação social do risco e da insegurança nas sociedades em que vivemos. Enfim, risco é um fator que diminui a previsibilidade e certeza quanto ao futuro, e nós, seres humanos, preocupamos muito com isso, somos naturalmente avessos a o nosso funcionamento em termos cerebrais não gosta muito de não ter certezas, não ter cálculo de probabilidades, mas implica também uma decisão, uma escolha que pode trazer vantagens e desvantagens, que há inúmera investigação sobre essa matéria que, enfim, nos liga também perfis relacionados com a própria forma de ser, personalidade e comportamento e formas de decidir. Segurança, isto é das tais coisas que não temos do ponto de vista teórico, algo que nos dê segurança de estar seguro, de dizer o que é segurança. Vamos à etimologia, não é? A etimologia diz-nos que segurança é, de facto, aquilo que nos faz andar sem preocupações. Portanto, ter riscos e ter insegurança é qualquer coisa que nós não lidamos bem. Eu vou fazer um desafio muito pequenino aqui. Muito pequeno, muito rápido. Vamos imaginar que eu agora saio daqui e apanho um avião. Vamos imaginar que eu agora saio daqui e vou almoçar. E vamos imaginar que eu agora saio daqui e há uma grande tempestade. Em qual destas situações é mais provável que eu morra no decurso de ou o avião cair, ou de me engasgar com a comida, ou de um raio cair em cima da cabeça? Tinha muito que fritar, aliás, mas qual é que seria o maior risco? Diga lá, você que está aí a sorrir. Como é que acha que eu ia embora mais depressa? Diga? De avião. Mais provável. Outra hipótese. Com a comida. E o raio. Não, é raro. Pois, é uma chatice, mas sabem que morrer por acaso, isto não está aqui, não apanha tudo. Mas, apanha. Morrer de um raio é mais fácil do que morrer de um acidente de avião. É mais provável. É claro que para quem tem medo de aviões, como aqui este vosso amigo, e que tem de andar, infelizmente, muitas vezes, isto é uma história da carochinha, é uma heurística que, apesar de ser uma probabilidade calculada do ponto de vista matemático, eu também sou capaz de acreditar isto. Se não tiver de andar de avião para a semana. E se tiver de andar de avião para amanhã, já acredito menos. E quando estou a entrar no avião, acho que você tem razão. É muito mais fácil morrer de acidente de avião do que morrer engasgado com comida, quando morre muito mais gente engasgado com comida do que de acidente de avião. E, portanto, como se vê, o cálculo do risco está impregnado de numerosos fatores que, senão, não são fatores da objetividade. E está também impregnado de dinâmicas e de aspectos ligados à própria teoria e ao próprio conhecimento que não são imunes, de facto, a esta circunstância. Bom, uma das múltiplas abordagens que estão, mas que mais me interessa é, de facto, digamos, uma linha de trabalho que tem a ver com a amplificação social do risco. Nós vivemos hoje uma sociedade que, por diversos meios, sobretudo pelos mídias, mas também pelo poder e por outras estruturas sociais, tendem a amplificar o risco, isto é, aquilo que nós estivemos aqui a fazer, conseguem dar-lhe um aspecto maior e, sobretudo, manipulá-lo, muitas vezes com interesses que são ligados às próprias instituições que, no fundo, estão a querer manipular. E, portanto, apresentar aqui um ou dois estudos, muito rapidamente, neste caso, que dá o perfil, digamos assim, em termos preditores de risco de medo do crime, que é uma das variáveis mais estudadas, como vocês sabem. Em 71 regiões de Itália, com uma amostra razoável, mostraram-se como variáveis preditoras, digamos, em termos individuais, a vitimização indireta, a percepção de desordem física ou social, mais as mulheres do que os homens, educação mais baixa e não está ali, mas idade superior. Portanto, este é um perfil que é muito comum a quase todos os acontecimentos que envolvem ou stress ou catástrofes. Portanto, é um perfil que, digamos, quase é o perfil natural do stress pós-traumático e daquilo que é o desenvolvimento posterior de perturbação emocional, digamos, a situações de risco.
Contudo, portanto, as mulheres, para além de parecerem mais inseguras, sentem-se menos capazes de se defender fisicamente, portanto, isto é um outro estudo. Têm menor autoeficácia percebida. É claro que há aqui o cruzamento de variáveis de género e socioculturais, como é evidente, que isso é o resultado de uma autoavaliação, mas essas variáveis, como vocês calculam, estão impregnadas aqui neste mesmo tipo de resultados. Maior impacto negativo percebido e vem a probabilidade de vitimização como maior para si e para o seu grupo social. Aliás, quando nós dizemos que há aqui uma dimensão de género e de representação social, também não é totalmente verdade, porque se nós virmos, por exemplo, nos últimos anos, o número de vítimas, por exemplo, de violência doméstica, portanto, chegar à conclusão que há um crime de feminicídio é relativamente simples, porque das 400 e tal pessoas que morreram nos últimos 10 anos, 9,5 em cada 10 eram mulheres. Portanto, não há só uma questão de representação social, há de facto uma realidade estatística que nos ajuda a suportar, de facto, também este tipo de comportamento. Portanto, os efeitos sobre a preocupação das capacidades de defesa física, a autoeficácia e consequência percebidas são possivelmente mediadas através de juízo de risco absoluto e relativo, sobretudo quando há uma variável em jogo chamada mídia. Ok? É fundamental para percebermos isto em termos depois de análise multivariada. Portanto, em geral, o que é que nós temos em várias meta-análises e revisões sistemáticas sobre esta matéria? Vitimização prévia, como fator importante, quer direta, quer vicariante, isto é, não preciso de ser vítima propriamente, preciso de assistir muitas vezes até através dos mídias para incrementar este meu medo e esta minha insegurança. O género, portanto, o género feminino aqui mais favorecido. Em termos de etnia também, sobretudo, e aqui há dados curiosos, é que muitas vezes as etnias mais dominantes têm mais receio do que as etnias minoritárias. E há casos, por exemplo, um caso foi muito famoso em Lisboa, na Buraca, no bairro da Fonte da Moura, da Cova da Moura, peço desculpa, onde uma minoria contaminou um concelho de tal modo que esse concelho, em termos de segurança, como já vamos ver à frente, era o 10º mais perigoso em termos europeus. Quando o número de crimes real era inferior a um só bairro aqui no Porto, na mesma altura. Portanto, são elementos muito interessantes. Bom, a minha percepção e interpretação das taxas criminais e de incivilidades, novamente aqui o papel dos mídias, que é muito importante, o risco percebido altamente associado ao medo do crime. Apesar disso, apesar das pessoas mostrarem, no geral, medo do crime, poucas apresentam de forma frequente, ou seja, isto é por revoadas, mais ou menos sazonal, e tem que ver com a forma como eles aparecem no dia-a-dia, em períodos mais ou menos cobertos, sobretudo, pelos tabloides e pela imprensa mais sensacionalista, que, de vez em quando, tenta-se agarrar a qualquer coisa para poder sobreviver também. A principal fonte de disseminação do medo do crime e criação de pânico moral entre a população são, sobretudo, não vem ali, porque isto ficou cortado, não sei porquê, os mídia, mas também os relatórios oficiais, isto é, o poder. E nós temos cá em Portugal o RASI como um dos relatórios mais importantes para esta matéria, que nem sempre traduz, de facto, aquilo que seria uma informação, digamos, confiável ou, pelo menos, validada por um conjunto de pessoas, entre as quais até está um ministro, que é o Ministro da Administração Interna. Bom, alguns casos ilustrativos, muito rapidamente, o que vos falava há pouco, uma determinada altura em que participei numa comissão para a Comissão Europeia para validar resultados estatísticos do inquérito europeu sobre insegurança nas cidades europeias, e era isto que eu vos dizia. A Amadora aparecia como a 10ª cidade mais perigosa na Europa. Okay? Era um ranking muito pouco honroso. Bem, quando fomos ver, portanto, isto era um inquérito sobre insegurança percebida e medo do crime. Quando fomos ver de facto, o crime violento propriamente dito, em termos de taxas, essa taxa era inferior, por exemplo, só na mesma altura aos ocorridos aqui no bairro da Sé, era do bairro da Sé, exato, o bairro da Sé aqui no Porto, que em termos de inquérito tinha uma insegurança bastante baixa. Ou seja, era algo de incompreensível, porquê? Porque se há uma cidade inteira, atenção que o Concelho da Amadora tem muito mais de 150 mil habitantes, portanto é uma coisa grande, que está cheio de medo do crime, mas tem esse concelho inteiro com 7 e tal mil habitantes, menos ocorrências do que um pequeno bairro, que se sabe que é um bairro que tem uma natureza violenta, aqui no Porto. Alguma coisa está mal bem, o que é que aconteceu? O inquérito foi passado
a seguir a quase uma tragédia que houve na Cova da Moura, onde houve uma confrontação entre polícias e designados gangues locais, onde morreu o chefe, digamos, de uma quadrilha e também foi atingido um polícia. E, portanto, isto quase foi filmado ao vivo, depois houve muitas imagens, e o que é facto é que as pessoas, no mês a seguir, foram avaliadas e estavam todas cheias de medo, mais ainda, e diziam que isto tudo é porque havia uma minoria étnica, isto é, davam ênfase numa explicação multicultural, que estava a fazer distúrbios e que tinha de ser, e, portanto, havia elevados índices também de xenofobia. E como estão a ver, isto é, de facto, uma questão de manipulação, que se não for bem descascada, isto vai para os mídias e amplifica completamente as coisas. Não é? Ora bem, agora esta é muito engraçada. Não tem piada nenhuma, mas é engraçada sob o ponto de vista, digamos, daquilo que são as estratégias de poder. Eu vou abrir aqui o Razi, de 2008, na página 168. Este quadro é um gráfico que apresenta as ocorrências, o número de ocorrências de violência doméstica registadas pela Polícia de Segurança Pública entre 2001 e 2008. Portanto, mais ou menos desde a altura em que o crime de violência doméstica é claramente tornado como crime público e nos anos subsequentes. Vocês notam alguma coisa estranha ali naquele gráfico ou não? Atenção, isto eu não manipulei os dados. Isto é o Razi, que está em PDF inviolável, está na internet, qualquer um pode ver. Notam alguma coisa de estranho ou não? Ora, estatisticamente, o que é que era suposto que a reta de regressão, não é, fosse crescendo um bocadinho, incrementada, não porque houvesse exatamente mais ocorrências de ano para ano, mas porque haveria uma maior consciencialização da lei e as pessoas, com os programas que existiam, iam fazendo mais queixas, certo? O que não se percebe é porque é que em 2004 temos exatamente 2004 ocorrências. Pensámos nós, bom, foi o euro, não é? Futebol, ganhámos, não é? Quase, nós perdemos com os gregos, enfim. E então os homens eram um bocadinho mais felizes e não se chatearam tanto com as mulheres e não houve tanta violência. Essa é uma explicação. Burra, mas era uma explicação. Mas não houve nenhuma explicação no Razi para isto. Acreditam? Leiam-no. Não houve rigorosamente nenhuma explicação para isto. O que é que acham que se passou? Não acham nada? Eleições em 2008. Mas o que é que... Mas se calhar não é porque a minha está a pensar. Está a pensar que as eleições eles quiseram baixar ali. Não, enganaram-se. Foi um erro copy-paste. Que ninguém deu por isso. Este relatório é visto por mais de 20 pessoas. E é validado no final, não é pelo Secretário de Estado, é pelo Sr. Ministro da Administração Interna. Ninguém viu isto. E o curioso é que, ao olhar para isto, ninguém quis dar uma explicação ou teve curiosidade para perceber o quê. Porquê? Porque aqui a professora Madalena adivinhou. Deixa-me só aqui. Já. Não é este. Eleições legislativas em 27 de dezembro. O Razi saiu com atraso em finais de março e a oposição estava a exigir um relatório. Foi feito com os pés, em vez de ser feito com as mãos. À pressa, para ser entregue à Comissão Parlamentar e nem foi revisto. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na verdade, um instrumento que é o instrumento número 1 da segurança nacional é tratado assim. Portanto, quando nós andamos aí a atribuir grandes causalidades e estudar teorias do arco da velha, temos aqui às vezes só a burrice, o esquecimento e a irresponsabilidade dos políticos e coisas do género que justificam plenamente algumas destes pequenos pormenores, como eles gostam de tratar. Bom, este... Dia? Bom, pronto, havia aqui mais uns 150 slides, mas a ver se passará à frente. Não, só outro aqui rapidamente, em 2 ou 3 minutos, para dizer porque é que na escola me parece que os criminólogos são absolutamente essenciais. O mesmo Razi trazia uma outra coisa interessante, que é a ideia que a delinquência juvenil, o crime de delinquência juvenil, não é crime, se é delinquência, portanto não é crime, enfim, mas quer dizer, o fenómeno da delinquência juvenil tinha decrescido a 43%
mas a criminalidade grupal tinha aumentado 37. Bom, aqui cheirava logo a esturro, porque criminalidade grupal engloba muitas vezes delinquentes juvenis, são pessoas que têm menos de 16 anos. E porquê é que nós confiamos nisto? Porque não é costume vir num RASI uma explicação jurídica ou uma explicação conceptual como vem aqui. Isto vinha escrito no RASI, mas porquê é que de repente nós nos paramos com a definição operacional do que é a delinquência juvenil? Aqui havia gato. E sabem qual era o gato? Quando se dizia que a delinquência juvenil voltou a descer em 2008, portanto, para este sim ia a favor de uma certa dinâmica de propaganda para o partido que estava na altura no governo, e a pressão aqui foi mais cuidadosa. Portanto, desceu 43,7% nos rapaziada com menos de 16 anos, mas aumentou nos crimes de gangue, onde 90% eram rapazes com menos, e raparigas, mas mais rapazes com menos de 16 anos. Maior prevalência em grandes centros urbanos no litoral, não é? Isto punha em causa, portanto, a questão da taxonomia do regime especial dos menores 16-21 e tal, portanto, mas o que é que tinha acontecido? Uma figura pública, uma atriz, tinha sido atacada por um gangue em que os miúdos dois tinham 15 anos e um tinha 17. E isto deu uma barda enormíssima nos telejornais todos, de todas as televisões. E na altura, depois de se perceber que já tudo tinha descido e que a delinquência juvenil era quase inespecífica, uma das 10 medidas propostas no RASI, depois propôs a medida, sabem qual é que era? Apesar de ter descido, era a criação de um observatório para a delinquência juvenil. Quer dizer, naquilo que tinha subido e que nós ainda não sabíamos nada, não fazíamos nada. Naquilo que até tinha um quadro consistente, íamos fazer, de facto, um observatório para a delinquência juvenil. Bom, passando um bocadinho à frente, nós já falámos aqui de bullying, portanto não me vou repetir. Aliás, a professora Madalena referiu os estudos que têm sido feitos, um deles, que é um estudo feito no quadro europeu dos 28 países da Europa, subvencionado pela Organização Mundial de Saúde, e que nos vai ajudando a perceber como é que é este fenómeno. Nós percebemos uma coisa fundamental, que é, digamos, em termos de fenómeno, ele tem uma importância grande, apesar de muitos querem dizer que isso não existe, que é só os miúdos à briga nas escolas e é normal que andem à briga e a violência é uma coisa necessária. Não, é uma coisa séria. Embora nós estejamos mais ou menos aqui a meio da tabela, nas ocorrências, não é? O que é um discurso perigoso, porque no meio da tabela era classicamente onde nós ficávamos no Festival da Canção, se não fosse o Sobral, não é? O Salvador a ficar em primeiro lugar, portanto ia estragar a média. Ficávamos sempre assim. Aqui, quando se fica no meio de uma tabela, em termos governamentais, em termos de investimento, quer dizer que há coisas piores, há alguns que estão piores que eu, portanto, não vamos investir. E, portanto, é sempre este discurso que é uma coisa terrível. Mas o bullying é uma coisa séria. E porquê é que me parece que é muito interessante o papel da criminologia, do criminólogo neste setor? Bom, em primeiro lugar, todos os estudos, nomeadamente este estudo gigantesco que se realiza em revisões de 4 em 4 anos, nos dão uma associação enormíssima entre bullying e desajustamento psicossocial e que é transversal em todos os países. Portanto, é uma coisa que é estrutural. Apesar de tudo, é um fenómeno que é estrutural e precisa de ser pensado quem tenha, de facto, competências para pensar multidimensionalmente. Não é só o psicólogo, não é só o sociólogo, mas quem tenha este agregar de saberes. É um problema crítico e uma prioridade internacional para a saúde dos jovens. Aliás, a OMS declarou, fez uma declaração sobre isso, para aqueles senhores que dizem que o bullying é uma invenção americana, como não fomos à Lua, etc., e a Terra é plana, e que não existe. Portanto, está aqui, de facto, que a gente se preocupa. E mais, na generalidade dos estudos, aliás, há 2 revisões sistemáticas e uma meta-análise, que nos dão, de facto, a segurança deste dado robusto. O bullying é um preditor específico de elevado risco para o comportamento criminal posterior. Nós notamos em quase todos os estudos, quando temos aquela rapaziada que já está com medidas tutelares, etc., 8 em cada 10 assumem ter tido comportamentos de agressores ou de vítimas agressores, que é muito interessante. E, portanto, há aqui, de facto, um preditor fortíssimo e que na escola se mostra, com grande demonstração. E, portanto, nessa perspectiva, eu que há uns 10 anos, quando foi a tradução da criminologia empírica, do Tratado de Criminologia Empírica para celebrar o 25º aniversário do grupo do Quebec de Criminologia, fiz a tradução técnica e fiz um pequeno prefácio. E escrevi, já agora permite-me só ler esta parte do prefácio que traduz um pouquinho aquilo que eu penso sobre o vosso papel também nas escolas. A criminologia merecia um emparelhamento nem sempre fácil entre o neopositivismo e o pós-modernismo. A criminologia tem-se debatido entre a sua formação disciplinar e a sua vocação transdisciplinar.
O crime, objeto de estudo da criminologia, é um território de múltiplos olhares, sendo afinal esta caleidoscopização que melhor o caracteriza. Tem dificuldade um território se reclamar o uno, como a criminologia, quando ilustra a charneira daquela que é uma das mais definidoras propriedades da condição humana, a criminalidade. Eu escolhi duas metáforas, gostassem que depois ficassem com elas para refletir, com o vosso papel enquanto criminólogos nas escolas. A primeira está do lado esquerdo, é o trabalho multidisciplinar, onde o criminólogo aparece como um dos centros, e a segunda é uma charneira. Uma charneira é a linha imaginária que está nas portas e que faz com que a porta execute a sua função, que é abrir ou fechar. E vocês são como uma espécie de dobradiças. Sem elas a porta não abre nem fecha. Portanto, estão no centro giratório para perceber, de facto, aquilo que no futuro, ou aquilo que no presente é preditor do futuro para a atividade criminal. E deixo aqui três frases, três pensadores. Pitágoras, a frase conhecida: educai as crianças e não precisarão de castigar os homens. António Aleixo, poeta popular: educar alguém é permitir que ele aprenda a cuidar de si próprio. E, finalmente, uma das últimas entrevistas de António Damasio a um jornal português, parafraseando um bocadinho assim uma frase de Conrad Lorenz no livro A Agressão Natural do Mal: sem educação os homens vão matar-se uns aos outros. Deixo-vos um abraço, muito obrigado pela vossa paciência e obrigado por tudo.